Fala, meu prezado! Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do podcast Fala, meu prezado. Um lugar onde a gente fala sobre tudo, comunicação, empreendedorismo, enfim, tudo que tá rolando no mundo por aí, não é, Dani? É isso mesmo. E hoje, como vocês podem ver, a gente tá num lugar diferente. A gente veio para São Paulo para fazer uma entrevista muito legal com um convidado muito especial. É isso aí. Nosso convidado é alguém muito especial que já tem uma longa história com a Rodobens, inclusive, e eu peço licença aqui só para ler um pouquinho sobre ele. Bom, ele é formado em comunicação social, pós-graduado em administração de empresas, palestrante em diversas universidades e CEO da IN Marcas, empresa referência em proposta organizacional e cultura corporativa, com projetos para grandes empresas do Brasil, assim como a Rodobens. Seja muito bem-vindo, Fábio Minilski. Bom, obrigado a vocês pelo convite e o mais importante que não posso deixar de fora, pai do Nico e do Samuca. Fábio, me conta, né? O que é uma marca? Se eu fosse construir uma marca a partir de hoje, quero começar do zero, o que eu preciso considerar para fazer essa construção, né? Primeiro, você já é uma marca. Todo mundo te percebe de algum jeito. Então, a percepção que as pessoas têm de você, inevitavelmente, é a percepção que você está deixando. Então, quando você fala, se eu for construir uma marca do zero, no que eu deveria pensar, eu acho que são duas coisas. De um lado, quais são as minhas crenças, os valores que eu tenho, que eu não vou abrir mão. Isso aqui vai pautar as suas decisões de negócio, o que muita gente chama de propósito. É onde a sua vocação, os seus talentos, encontram uma necessidade do mundo. E essa é a segunda resposta que eu tenho para te dar para chegar nessa intersecção. O que eu estou resolvendo, tanto para mim, como negócio e para a sociedade? A marca ela é um conjunto de símbolos, signos, significados, valores que, se estão bem expressos e se conectam com o que a sociedade precisa, ganha vida. Nasce dentro da empresa, que pode ser você. Tanto que influenciadores hoje são verdadeiras marcas. São marcas, perfeito. Mas vivem no mercado. Então, uma vez que você consegue levar aquilo que é seu para o mercado, esse é o processo de construção. Muitas vezes me perguntam, mas e o nome da marca? E o logo? E as cores? Tudo isso é muito importante. Mas do zero, é um processo que você deveria voltar para sua casa e colocar no papel. Quem eu sou? Por que eu quero fazer o que eu desejo fazer? E como que isso vai tocar de alguma forma as pessoas que eu desejo atingir. E mais do que isso, se você conseguir nesse processo deixar um legado e uma projeção para um futuro melhor, aí eu acho que a marca está cumprindo o seu papel. Eu podia ficar te dando uma definição do Philip Kotler lá de trás, eu podia te dar mil outras definições. Sim. Mas eu acho que a marca começa por você começar sabendo quem você é. Marca em si não precisa estar não precisa estar associada a varejo em si, né? Eu acho que é até o que a gente estava conversando, né, antes de começar o bate-papo, né? Tudo tem marca, de certa forma. Tudo comunica. Tudo comunica. Assim, a gente chegou aqui hoje, vocês estavam lá embaixo, vocês foram simpáticos comigo, a gente subiu, eu contei como foi a relação da IN com a Rodobens ao longo dos anos, diversas pessoas que passaram, outras saíram. A marca também ela é uma soma das pessoas que levam ela o tempo todo para o estágio em que elas estão, junto com pessoas novas que vão chegando e trazendo aquilo que a marca quer ser. Então, ela é um objeto também de reflexão contínua, né? Então, onde eu quero estar? Com quem eu quero falar? Que dor eu resolvo? Eu acho que o mais importante é entender que ela tem alguns estágios de funcionamento. Se você para pensar de maneira metodológica, né? E a gente faz pouco isso. Por que branding é importante, que é um pouco da minha seara, cultura organizacional é importante, que é onde eu estou também inserido? Eu sou uma consequência. A revolução industrial traz uma necessidade de você vender produto. Quando os produtos começam a evoluir, você precisa distribuir. Cadeias logísticas são criadas, né? Então, as fábricas são criadas, produtos são criados, a logística começa a distribuir esses produtos, e aí as forças de vendas começam a nascer.
Aí a força de venda começa a reclamar, mas o meu cliente aqui, o meu cliente ali. E o vendedor é o coração de uma empresa. Tudo que a gente faz está ligado a vender. A pior coisa que tem é um marqueteiro ou alguém que trabalha com gestão de marca, ou até mesmo cultura, que nem entende que nada existe sem a venda. Da evolução do processo de vendas com a tecnologia, o marketing surge. E aí, com esse avanço da tecnologia da informação e comunicação, junto com o marketing, o branding surge quase como uma estrutura de segurança para que você possa voltar e nunca perder de vista quem eu sou e para quem eu trabalho. O que eu faço e que diferença faz. E como que, de alguma forma, eu transformo uma marca num marco, numa memória, naquilo que, para o futuro, vai inspirar as pessoas a estarem perto de mim. Nossa, muito legal. Eu acho que isso que você traz é que a marca, o logo, o slogan, eles são apenas pontos de apoio para ir lembrando as pessoas e reforçando, talvez, do que é a sua essência, do que você está ali para solucionar aquela dor no mercado ou como pessoa mesmo. Mas é muito interessante, porque a marca não é diferente de uma pessoa, e aí eu acho que é onde tem a importância do que você está chamando, que a gente chama às vezes de ativos da marca ou assets de marca. O logo é muito importante, porque as pessoas batem o olho em alguma coisa e existe semiótica, existe psicologia de cores, existe percepção naquilo. Então, o que a gente passa no meu tom de voz aqui ao falar com vocês, ou nas cores de uma marca que vai ser lançada, que já existe, tem um significado. Pode trazer mais tranquilidade, mais agressividade, mais paz, menos paz, né? E a gente pode viajar aqui nesse mundo. Mas esses assets são importantes. Agora, eles não devem ser construídos de trás para frente. Na verdade, a reflexão inicial é para quem eu estou servindo. Nossa, que legal. E como eu construo algo que para essas pessoas faz sentido. E, ao mesmo tempo, se aquilo é verdadeiro. Porque não adianta você construir algo que seja maravilhoso para você e não sirva para ninguém. Eu sempre brinco, né? Eu lembro que a minha avó, falecida já há muitos anos, tinha um pianista que tinha uma doença e não podia tocar mais em lugares públicos. E ele ficava o dia inteiro tocando piano. Meu avô era um apaixonado por música clássica. O que era o propósito daquele pianista, né? Em algum momento ele passou a vida trabalhando para os outros, as pessoas ouviam a música que ele criava. E daí, em determinado momento, minha avó estava ouvindo no andar de baixo e talvez no andar de cima. Eu acho que quando a gente consegue levar essa nossa essência, esse nosso DNA, essa razão de ser, para uma escala maior de pessoas, aí a gente está fazendo o nosso trabalho. E aí sim, a roupagem disso tudo vai também mudando ao longo do tempo. Pensa numa paquera, tá? Então você está indo... E a marca não é diferente de uma pessoa. Primeira vez que você vai sair com uma pessoa, talvez você vá ter preocupações totalmente distintas da segunda, da terceira, da quarta. E o que constrói um casamento, que é o que a gente busca como profissional de comunicação, marketing. Relações longevas, de geração de valor, né? De criação de vínculo. Não dá para toda vez o carro está super limpo, porque se você tem cachorro, o carro não vai estar limpo toda vez. Porque às vezes caiu uma comida no carro e ele não está cheirando bem. A porta quebrou e ficou enguiçada. O restaurante não serviu a comida que você imaginou que ia servir. E as coisas não vão ser perfeitas. As marcas não têm que tentar ser perfeitas. Elas têm que ser coesas e coerentes. E aí, quando você pensa, as relações que a gente tem na vida não são diferentes. Elas começam, às vezes, com uma primeira visão de sedução, porque a gente é assim, a gente olha para algo e a gente tira a conclusão. Mas é a partir do relacionamento que isso faz com que a marca gere significado. E esse significado fique na memória. E o que eu acho que é o maior ganho que a neurociência está trazendo hoje para o marketing é a capacidade de entender que você tem que falar menos para chegar no mesmo lugar. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com branding, eu fiquei durante 10 anos em empresas na posição de vocês, fazia o que vocês faziam, eu só não fazia podcast porque não existia, e a gente tem uma boa diferença de idade aqui. O mundo corporativo, ele te obrigava a escolher atributos, e aí eu olhava os atributos de marca, que nada mais são do que características pelas quais a gente quer ser percebido,
eram 8 atributos. E daí eles atributos em inovação, sustentabilidade, tecnologia, eficiência. Tudo isso é importante, tá? E talvez as empresas continuem usando essas palavras. Qual que é a grande mudança nisso tudo? Primeiro, é uma síntese. Você precisa falar menos. É necessário, de alguma forma, você não tentar mostrar a receita do bolo inteiro para uma sociedade que está sendo atingida por milhares de mensagens por dia e milhões de mensagens por ano, se você quer deixar algo. Então, hoje, nós, na IN, não trabalhamos com mais de 4 atributos. Não é que as marcas não têm mais do que 4 qualidades para serem percebidas, mas a gente tenta ter os 4 atributos-chave. Focar, né? Dar foco. E esses atributos, quando eles são bem trabalhados, eles trazem justamente essa percepção que é de, ao longo do tempo, construir algo. Vai para uma festa, se você mudar toda vez o teu cabelo, toda vez o teu discurso, toda vez a sua pretensão de Ninguém te público-alvo. reconhece mais. Não, mesmo você não se reconhece, você muda teu público-alvo. Ok, fazer Construir um isso personagem toda vez, né? vira uma construção de um personagem e não de uma identidade. A nossa identidade, ela evolui. Não estou dizendo para você parar no tempo, tirar uma foto e nunca evoluir. Mas isso cada vez mais rápido acontece, da cultura para a identidade de marca, cada vez mais isso vai evoluindo numa velocidade maior, o que está obrigando as empresas a se revisitarem. E o que é contraintuitivo, se o preço da execução do que são os assets de marca cada vez mais cai, porque inteligência artificial, tecnologia vão fazer com que tudo fique mais rápido e mais fácil, essa base da marca, né, que a gente na IN chama de bússola da marca, ela orienta para onde você tem que ir. E quando ela começa a não falar direitinho o que você gostaria de estar dizendo, é hora de você parar e falar, peraí, eu tenho que agora segurar um ano aqui, não parar nada do que você está fazendo, mas ao longo desse ano eu vou continuar fazendo mais do mesmo melhor, olhando o que eu tenho que mudar para o ano que vem. Nesse mundo polarizado, né? Eu acho que a gente entende, então, que para uma marca comunicar bem, né, conversar com o público que ele deseja, de certa forma ele tem que ser verdadeiro na sua essência, né? Então, ser real para realmente não criar um personagem e cada vez comunicar de uma forma diferente, né? Para pessoas diferentes e, assim, realmente casar com o que deseja no final, né? Que é encontrar o seu público que vai consumir o produto que você tem. Entende-se assim? O que você imagina? Eu acho que tem dois elementos no que você está trazendo. Um é interessante, que eu tive um almoço com hoje considero até mais do que um cliente, recentemente, chamado Márcio Alencar, que ele me falou muito sobre a questão da polarização. Então, eu queria tirar isso um pouco da mesa. As marcas passaram por um processo de se polarizarem para se posicionarem. Eu acho que durante um período eu perdi cliente por não entrar nessa onda. Você precisa ter visão de mundo e você precisa se comunicar com todo mundo da melhor maneira possível. Sim. Mas você tem que tomar certos cuidados, né? Quando o Michael Jordan é perguntado, para quem você vai votar na eleição? Ele responde, eu vendo tênis para republicano e para democrata. Eu acho que é um pouco de uma visão que a gente tem que ter, às vezes, de que se a gente tem um produto que é de democratizar algo, a gente não pode ser inconsistente com o próprio desejo da empresa. Para mim, isso é muito importante. Qual foi a tua segunda pergunta? A gente precisa ser verdadeiro realmente E aí eu acho que a segunda coisa, desculpa, eu já lembrei. Cara, não tem mais espaço para você não ser verdadeiro. O que acontece a polarização surge do fato de que você tem algoritmos te forçando a ver cada vez mais do mesmo daquilo que você acha que você acredita. Soma-se a isso o fato de uma geração, e aí eu não estou dizendo que é uma geração etária, é uma geração nós estamos vivendo uma era, talvez, um período histórico, em que as pessoas não estudam. E os aprendizados, eles são microaprendizados. A história não se deu por micro mudanças. Então, você acaba acordando de manhã e se você deixar o teu celular te dominar, você vai ser dominado pelas opiniões que você já acredita e a tua capacidade de evoluir e enxergar as mudanças diminui. Então, a visão que eu tenho a originalidade tem muito a ver com a raiz da empresa. A mudança que ela vai fazendo ao longo do tempo está na sua capacidade de não se prender àquilo que você acredita que é certo, porque você vai ser cada vez mais forçado
a ver mais do mesmo daquilo que você já acredita. O Scott Galloway está começando agora, que é um pensador, né, o Professor G, que eles chamam nos Estados Unidos, que eu aconselho todo mundo a seguir, gostar e não gostar. Ele está começando um movimento agora de acabar com as subscriptions, com as assinaturas de tudo que a gente assina, né? E isso vem de uma série de estudos que mostram que a gente passa o dia olhando a rede social e assina muito mais coisas do que a gente imagina. E quando você olha no fim do dia, isso está acabando com o teu orçamento. Sim. Por que você está fazendo isso? Se o tempo inteiro você só recebe o que você gosta ou o que você acha que você gosta, e talvez você não tenha parado para pensar se você gosta de fato, você vai entrando nessa onda. E isso acaba com o teu potencial econômico. A primeira inclusão que alguém tem na sociedade, dadas as disparidades de um país como o Brasil, está em você ter recurso para poder, e aí usando uma palavra que foi da moda, né, e que saiu um pouco, que devesse voltar agora, o que empodera de fato um cidadão? É a capacidade dele poder ser o cidadão. Sim. E vocês falaram de empreendedorismo no último podcast. O cidadão empoderado, ele é um cidadão que ele é capaz de fazer mudanças, ele gera emprego, ele gera transformação. Então, essa abertura de mente e coração para o que está acontecendo, somada a uma certa certeza de quem eu sou e quem eu quero ser, é, para mim, o caminho do sucesso de qualquer marca. E isso vai definir a estética que essa marca vai ter. E quando a gente fala de estética, é além do logo, é também o logo, é além do grafismo, é além da tipografia de uma marca, da direção fotográfica que a marca vai ter. É isso tudo junto com um porquê. Tudo tem que ter um porquê. Uma ilustração tem que ter um porquê. Uma iconografia, uma linguagem iconográfica tem que ter um porquê. E aí eu acho que é onde tem a parte mais bela e dura para os designers com quem eu trabalho, que é você conseguir equilibrar a visão mercadológica com a visão artística, porque não deixa de ter na estética tanto a filosofia quanto a arte. Sim. Sim. E você precisa trabalhar com isso para chegar numa visão mercadológica. Então, ao mesmo tempo, existe um grau de abstração e de visão mercadológica que tem que ser somados, e esse profissional não foi necessariamente formado para isso. E a polarização, na minha opinião, prejudicou esse processo, porque ele afastou esses dois mundos. De um lado, ou eu tenho que ser uma coisa, eu tenho que ser outra. É o mundo do ou, não é o mundo do e. E para mim isso é muito importante. Perfeito. É o e. A gente vive um mundo que, se o e não for trazido para o nosso dia a dia, não vamos longe. Como sociedade, como... Eu posso dizer, eu não acho que nem como sociedade, eu acho que talvez individualmente a gente não consiga chegar onde a gente poderia. Concordo. Você é pai e empresário e profissional, você não é uma coisa ou outra, A gente brinca que a frase que você está usando é o indivíduo nos seus diversos chapéus. É isso, você é acionista da empresa, você é funcionário da empresa, você é pai, você é empresário, eu, no meu caso, sou mergulhador. Várias coisas te definem, né? Não é uma caixinha só. E daí, quando eu olho também para me definir, coloca isso numa frase. E acho que a mágica da síntese que o marketing está passando agora, quanto mais a gente conseguir sintetizar isso, mais a gente vai cortar o caminho das explicações longas, daqueles atributos que são gigantescos, de tentativas... eu brinco, né? Teste AB é ótimo para mídia de performance, né? E eventualmente outros tipos de mídia. Mas tem coisa que não tem que ser feito com teste AB, tem coisa que você tem que acreditar e ter coragem de colocar no ar. Sim. Recentemente eu conversei com o presidente de uma empresa que ele faz toda a plataforma de comunicação dele a partir de documentários. São mini documentários sobre estilo de vida, outdoor. É uma empresa que chama Yeti. Tá? Depois YETI. Uma empresa que cresceu demais nos Estados Unidos e começou só vendendo cooler, né, aquelas geladeiras para vida outdoor. E ele mostrou como eles trabalham. E aí, basicamente, o que ele mostrou foi uma página no YouTube, uma página que ele tem específica no site, com 30, 40 vivências da vida outdoor.
Eu entrei naquele site, fiquei olhando e aquilo me apaixonou, né? Porque é maravilhoso, mesmo que você não goste de pesca, você vai achar o vídeo maravilhoso. Chegou no final, eu olhei e falei assim, a marca não apareceu. E o pior, marcas concorrentes apareciam nesse ambiente outdoor. Eu falei, vou falar com esse cara. Eu falei, como é que você toma a decisão de colocar a North Face, a Patagônia e a tua marca não aparecer? Aparecer, na verdade, uma pessoa sentada em cima do seu cooler, às vezes. E a resposta dele foi, tem coisas que você não mede, você acredita. Então, sim, de um lado a gente tem uma oportunidade hoje única de medir cada vez mais o que nunca foi medido. Ótimo, vamos trabalhar com isso. Vamos alocar mídia com inteligência. Mas vamos também ter a coragem de expressar aquilo que precisa ser expresso, porque a gente acredita na visão de mundo que a gente tem. E eu acho que é esse o equilíbrio que algumas pessoas tentam chamar de brandformance, que eu não gosto. Porque termina com formance, né? Termina com performance. Não tem uma dissociação. Na verdade, você só chega em... É circular isso. A performance traz a visão da marca e a marca traz a visão de performance. E quando você começa a querer dividir isso demais, o que você vai ter é uma esquizofrenia registrada, de uma marca registrada. No final, o que vale mais é a essência da marca em si, que aí sim, eu acho que é nisso que ele estava pensando, né? É o que ele acredita. O produto dele ali em si está realmente querendo ajudar o cara no dia a dia, independentemente das outras marcas. Olha só que interessante, a gente como marqueteiro tem essa visão, e isso é o mais comum. O que você está falando é totalmente verdade. A essência é fundamental, mas qual que é o outro lado? Como que eu vou ajudar a resolver uma dor? E isso você resolve conhecendo o cliente. Conhecer o cliente, sinto muito, não vai ser só por gráficos e mídia massiva. Os insights que a gente encontra mais interessantes, eu tenho além da IN, uma empresa de tecnologia para People Analytics. Muitas vezes o principal insight não vem dos números sendo cruzados, dos algoritmos que são criados, dos mapeamentos que são feitos. Vindo uma visita que você passa 2 dias na casa de alguém e abre uma geladeira, e quando você abriu aquela geladeira, você falou, já entendi. Quais são os problemas que essa pessoa tem que eu não via? Por que ele está comprando essa margarina ou não? Aonde ele está economizando dinheiro? Ou no caso de vocês, sei lá, vocês estão fazendo um consórcio de um automóvel. Eu olho o automóvel, você entra no automóvel. Qual a importância que essa pessoa de fato dá para o automóvel? Um trabalho muito interessante que a gente fez anos atrás foi para uma empresa de alta renda e do mercado financeiro, em que a gente queria entender se as pessoas tinham alguma noção de como se relacionar com o seu dinheiro. E isso era para gente rica. Tá, não estou falando nem aqui alta renda, estou falando gente rica. E a gente descobriu um padrão. A pessoa rica que tem uma carteira organizada normalmente sabe organizar o seu dinheiro. A pessoa que não tem a carteira organizada normalmente vai chegar todo final de mês com o mesmo salário, com o mesmo patrimônio que essa outra e vai ficar faltando R$1.000, R$2.000 na conta. Então, a descoberta foi, abre a carteira, só que isso vem de um trabalho de escavar, você está escavando, escava. Lógico que tinha um monte de números suportando isso tudo, mas o insight em si, de que você precisa começar organizando a tua carteira se você quer organizar as suas finanças, foi fundamental para que o trabalho tivesse sucesso. Que legal. Você vai no micro para entender o comportamento e depois você entende que aquele comportamento ele vai para várias áreas da vida, né? Não é só um comportamento específico num momento. Você tem um amigo, um parceiro, uma parceira, você conhece as coisas que essa pessoa gosta, né? Legal. Talvez você vai escolher uma temática de um presente de aniversário para essa pessoa, mas na hora de escolher o presente em si não é mais difícil? Sempre. Sempre, não é? Sempre. Porque existe um trabalho de filtro, né? Você está afunilando, nem é filtro, você está afunilando a tua decisão, o teu processo de decisão. E o que faz o processo de decisão ser melhor? É um conhecimento profundo. Conhecer a pessoa. Então, a boca do funil, como a galera gosta de chamar, na minha opinião, traz uma série de benefícios. Aonde esse funil termina e a profundidade desse funil geram
muito mais do que audiências. Geram conhecimento de indivíduos que formam comunidades. E aí eu acho que tem uma distinção. Comunidade é uma coisa, audiência é outra. A comunidade se une por uma série de fatores identitários, de representações sociais pelas quais você quer ser percebida. E isso faz sentido na cabeça dessas pessoas se juntarem. A pessoa que eu vou pegar o caso mais clássico, acho que até para facilitar. A pessoa que é eu não sei nem o nome para dar, mas o motoqueiro de Harley, ele não é um aventureiro maluco. Você tem um monte de executivos, você tem esportistas, você tem pessoas do Brasil inteiro. Aí quando você olha, isso está no mundo inteiro funcionando e essas pessoas acabam tatuando às vezes. Mas recentemente a gente vê a performance, né, ganhando lugar, né? Duas coisas apareceram, pessoas tatuando os triatlons que elas fazem, né? O Ironman que ela faz virou símbolo de conquista. Virou uma comunidade até. E é uma comunidade, tanto que você tem aplicativos que servem para múltiplos devices que unem essa da Strava, se não me engano, Garmin, própria Nike, que conseguem unir essas pessoas. Isso é comunidade. Você une pessoas que às vezes são totalmente diferentes na renda, na geografia, em tudo, pelo comportamento atitudinal que ela tem. Que legal. Aquilo que ela gosta de fato de fazer, o que às vezes ela não fala no trabalho, mas que quando ela chega em casa, é o que ela faz. Eu tive um sócio que ele falava que cliente diz o que pensa e faz o que quer. Nossa, eu já vi isso Nossa, muito eu até brinquei na época, ele falou, não, essa aqui eu adaptei, né? E eu acho que essas adaptações, elas são boas, mas eu gosto de manter essa frase quase que intacta. Porque é verdadeiro. As pessoas não fazem necessariamente o que elas dizem, elas fazem aquilo que elas sentem, e isso também tem a ver com o contexto. O contexto está mudando de maneira muito rápida. Para as organizações, eu vejo uma necessidade quase que contínua de estar o tempo inteiro em contato com o seu cliente. E isso não vai vir de cruzamento de dados e informações apenas. Isso vai vir de repensar os métodos em que eu estabeleço as conversas que geram um vínculo com a marca. Ô, Fábio, e você acha que por cada vez mais as pessoas fazerem o que querem, né? No final, o que sentem. E eu acho que com a internet, as pessoas acabam sendo mais elas mesmas, porque estão por trás da tela, né? Você acha que cada vez mais as empresas precisam hipersegmentar? Porque realmente, anteriormente, a gente era um grupo de pessoas que faziam a mesma coisa praticamente, e a gente entendia assim. Ou porque as pessoas iam na onda, porque tá todo mundo fazendo, e meu exemplo é aquele, e agora na internet não, tenho diversos exemplos, eu sou impactado, né, por inúmeras microinformações, igual você comentou. E aí você acha que as empresas precisam também se hipersegmentar para atingir esses públicos diversos? Então, mas aí a gente tem que definir um passo anterior, o que é o segmento, né? Então, vamos partir do princípio que você está dizendo que tem cada um interesse distinto. Para mim, tem uma razão para você hipersegmentar. Quando você consegue, a partir do teu produto ou do teu serviço, oferecer algo que é de fato individualizado. E personalizado. Mas é individualizado, né? Quando a gente fala e personalizado, para o cliente que você está estabelecendo a comunicação. Sim. Isso tem que trazer uma vantagem de qualidade de produto, o produto tem que ser melhor, ele tem que funcionar, ter fluidez, tem que falar a linguagem do cliente, que já é um belo desafio. Sim. Né? Tem que dar dinheiro, porque o que roda a empresa é isso. Em pé, a empresa. E tem que ser rápido em termos de eficiência, porque o consumidor muda. E aí eu acho que existe um outro nível de segmentação, que são o que a gente às vezes olha como arquétipos de marca ou perfis de clientes, que são, na verdade, 16, 12, 20 perfis que, para alguns casos específicos, você vai ter grupos sendo formados que têm realmente uma similaridade de comportamento. Nesses casos, eu acho que você vai fazer uma segmentação que é diferente. Onde eu acho que não vai dar mais para ficar, a não ser que você tenha um produto que realmente ele é um vencedor de preço e as pessoas só compram por preço, é no meio desse caminho. Porque, voltando, né, como a execução ficou barata,
Se você descobrir com quem você está falando, a capacidade de se comunicar e desenvolver produtos digitais, principalmente. Mas eu acho que isso vai muito além do digital. Eu tenho, por exemplo, investido em farmacêuticas de genérico. Eu coloco um dinheirinho pequenininho em farmacêuticas de genérica, de produto genérico que tem área de tecnologia forte. Por quê? O produto que vai ser para as massas, Que mas legal. que tem tecnologia por trás. Faz Sim, sentido. sim. Então, eu acho que é esse pensamento que, de alguma forma, eu tento trazer para o cliente. É o nosso preço que está diferenciando, até quando isso vai se dar. Uhum. Porque o genérico vai ser genérico. O que vai fazer a tua empresa de genérico valer mais do que uma outra? Na verdade, é o que ela consegue trazer de distinto. Isso. Senão você vai ficar numa eterna guerra de preços. Pode ser uma escolha da tua empresa. Sim. Da tua empresa. Mas é essa escolha que você vai ter. E aí eu acho que a gente no Brasil tem um problema. A gente não tem vantagem competitiva para oferecer preço. Em alguns segmentos, sim. Sim. Mas de maneira geral, não é o perfil do nosso país. Entendi. Eu acho que eu queria trazer um pouco a conversa para aquela pessoa que está começando a ser empresário. Como a gente comentou, a gente tem os parceiros que fazem o comércio dos nossos produtos, né? E ele muitas vezes atua numa escala micro. É ele mais uma pessoa. Essa construção da marca, pelo que eu entendo, e aí você pode trazer a sua visão, se dá muito mais ele entender quem ele é como pessoa e mostrar exatamente isso, com as características dele, com o que ele acha que é importante. Por mais que ele esteja ali tentando trazer, alcançar um público, né? Achar o nicho dele, talvez. É mais focar, então, na personalidade dele. O nicho, ele vai... e aí, vamos tratar esse pequeno empresário, então, só para dar um território como uma pessoa que está começando a empreender. É isso, Tá. pode ser. Essa pessoa que começa a empreender, que é um empresário que ainda não sofisticou um pouco a comunicação dele. Ele tem que estar com muita clareza de personalidade de quem ele é, porque as pessoas vão comprar ele antes da marca. Um dia a marca vai ser formada, então ele tem que ter a noção de que ele precisa, para crescer e expandir, se esse for o desejo dele, transformar a marca pessoal dele numa marca empresarial. De empresa. Mas eu também acho que, ao mesmo tempo, a capacidade de você ir testando quem são seus públicos de interesse cada vez mais se torna fácil. Então, um pouco de menos medo de errar. Legal. Vai errar mesmo na hora de escolher público. Nada, eu brinco. Quando eu abri a IN, eu fiz um plano de trabalho, um amigo meu colocou aquilo tudo no papel. Me deu uma super segurança de daqui 2 anos eu vou estar lá. Eu cheguei lá daqui 2 anos, só que de um jeito totalmente diferente. Sim. Agora falando, parece que eu fiz isso pensando. Não foi nada disso, foi um caos. Eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. O que você vai é, na verdade, entendendo quem você é e como que o mercado também entende quem você é. E aí, quando você vai e se olha aos olhos do mercado, você percebe que você também não é exatamente o que você colocou lá. Eu fiz um curso recente em que tinha um exercício. Ele começava com um exercício que você tinha que descrever quais são os 10, eu acho que eram as principais características que ao final do dia um grupo de 8 desconhecidos iam falar a respeito de você, tendo convivido com você ao longo do dia todo de uma maneira super intensa. Nossa. O curso começava às 8 da manhã e terminava às 10 da noite durante 5 dias. Então esse era o primeiro dia. E, sou uma pessoa que há algum tempo faz terapia, gosto de ler a respeito de psicologia, me considero alguém com algum nível de autoconhecimento. Acho que eram 8 pontos ou 10, eu não lembro, que eu coloquei na sala, apenas uma percepção foi comum. Porque a gente também se enxerga de um lugar que é distinto do que o outro nos enxerga. Sim. E você tem que ter humildade intelectual, às vezes, de entender que você não está conseguindo transmitir aquilo que você quer. E esses são bloqueios internos que estão com a gente e que nascem na primeira infância. Do 0 aos 6 anos. A gente não sabe de onde isso vem. Então, muitas vezes você se apaixona pela pessoa que você quer ser sem ter certeza da pessoa que você é. E isso funciona igual para o empresário.
O empresário, às vezes, está querendo projetar uma imagem de quem ele não é, mas ele vai aprender ao longo do processo, se ele tiver uma escuta boa, ativa, está na moda, né? Uma escuta ativa. Se ele tiver uma boa escuta ativa, ele vai ter essa capacidade de conseguir ir moldando a personalidade dele sem deturpá-la, porque o mercado precisa. Então, é um jogo de equilíbrio aqui. Para não ficar em cima do muro. Eu acho que no começo, sim, a personalidade é mais importante. Então, quanto mais você conseguir falar a respeito de você e mais autoconhecimento você tiver, mais fácil vai ser você testar com os seus públicos se o macarrão que você joga na parede vai colar ou não e vai virar um mercado. Boa, mas eu acho que é por aí. Ô, Fábio, aqui no podcast a gente tem um quadro que a gente estreou recentemente que chama Diz Aí, onde a gente convida alguém da Rodobens para fazer uma pergunta para o convidado. Então, a gente dá um contexto, fala um pouquinho. E hoje a gente tem uma pergunta de um dos colaboradores. Pode soltar aí. Oi, pessoal. Eu sou Roberto Minucci, regional comercial da Rodobens Consórcios. Fábio, eu tenho uma pergunta. O que faz as pessoas confiarem numa empresa antes mesmo de virarem clientes? Diz aí. Gaúcho, né? Sim. Tá bom. Minha família é do Sul. Reputação. E aí eu vou voltar a alguns exemplos, né, de pessoas, mas vamos antes. Primeiro, acho que os benefícios funcionais de uma marca e o track record que ela traz, né, o histórico que ela traz, dá muita segurança para uma empresa. Então, quando você está vendendo algo pela primeira vez, conseguir dizer de maneira muito tangível aquilo que você faz, facilita quebrar essa barreira da apresentação. Por isso, quando eu lembro, pegar trabalhos que eu fiz para empresas que abriram segmentos, como a XP, a Avenue, vocês mesmos, eu acho que passaram a tratar o parceiro num outro... A relação de vocês com o parceiro Rodobens sempre foi... umbilical. Mas eu acho que teve nesses últimos anos um salto que foi dado. Nesse sentido, eu acho que o maior ponto que faz com que alguém acredite no que você está dizendo é a verdade e números, fatos e dados. Mas escutar dos outros isso e não de você faz com que seja muito verdadeiro. Sim. E aí a gente esquece de duas coisas que são muito interessantes quando você estuda uma metodologia chamada Cult Branding, que quem iniciou, foi o Douglas Atkin, que era o CMO, né, o chefe de marketing do Airbnb, em que ele fala que você tem benefícios de trabalhar a partir dessa cultura. Eu não vou entrar dessa metodologia, não vou entrar nela no detalhe, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, onde a gente pode fazer isso. Mas um dos benefícios que ele fala é sobre boca a boca, ser muito, muito importante, e o que ele chama de advocacy, né, que é você ter pessoas e comunidades que falam por você. O Brasil é o país da fofoca, e tem estudos acadêmicos que falam a respeito disso. Então, a fofoca no Brasil, ela não é vista como um negócio literalmente negativo. Você fala, por exemplo, a palavra fofoca em inglês, que é gossip, ela traz uma conotação negativa. Às vezes, na hora do almoço, a gente se junta e fala, conta uma fofoca aí. É algo bom. E é um momento de conexão, de desprendimento. Então, eu acho que quando contam a respeito de alguém, aquilo que essa pessoa é, aquela marca é, os benefícios que ela entrega, você corta um caminho gigantesco. E aí é que eu acho que você transformar a tua audiência numa comunidade transforma o negócio. E aí as pessoas pensam que quem vai fazer a comunidade são influenciadores. Cada vez menos eu acredito nisso. Eu acredito que micro-influenciadores, que normalmente são pessoas que já vivem e geram valor no ecossistema da marca, vão fazer com que você enxergue diferença naquilo que você faz. Então, de maneira muito sucinta, transforme sua audiência numa comunidade, aproveite o fato que a gente está num país em que o boca a boca funciona muito bem. Saiba que se os outros falarem de você e você influenciá-los a falar uma verdade sua para os outros, você vai quebrar barreiras. Gente, é que nem paquera.
como que é mais fácil você sair com alguém? Alguém pegar e falar, você chegar numa festa e falar, olha, eu sou... Não, vou até mais longe. Você está num bar, tá? E aí você vê um grupo de pessoas, tem uma pessoa conhecida, você está interessada naquela pessoa. Aí você vai nesse barzinho, a conversa vai para um lado, vai para o outro, e você começa a vomitar aquele monte de coisas boas que você acha que você tem. A pessoa vai olhar para você, primeiro ela vai lembrar de 4 dessas coisas, segundo ela vai falar, é essa pessoa falando dela mesma. Eu posso ser crível nesse processo. A outra coisa, imagina se eu chego e falo exatamente o mesmo discurso, sendo que alguém já chegou para essa pessoa antes e fez esse papel. É um reforço. Então você está, na verdade, quebrando barreiras para chegar num processo de venda. Maravilha, Genial. muito bom. Fábio, a gente agradece pelo bate-papo. Sim, acho que teria muito conteúdo pra gente ficar aqui até amanhã, que nem você falou. E eu adoro esse assunto, inclusive, por mim, a gente conversaria sempre, porque, enfim, é o mundo que eu vivo, é o mundo que eu gosto, eu sou apaixonado nisso, mas a gente agradece você ter vindo aqui, passar um tempo com a gente, né, passar essa mensagem para o nosso público, para todo mundo que assiste a gente. Enfim, é um prazer te receber aqui, agradecemos demais. Eu queria saber, se você tem alguma mensagem final que você deseja deixar, algum recado, fique à vontade. Não, acho que eu tenho na Rodobens um pedaço do... A Rodobens acho que ocupou um espaço no meu coração. Foi um trabalho que eu não sei hoje o quão vivo é ser o parceiro do próximo... Muito eu brinquei muito um pouco, né? A gente ficou conversando desde quando a gente tem uma relação. Sim. A gente teve uma relação que se iniciou em 2018, 2019. Então, daqui a pouco ela está fazendo quase 10 anos, né? Vai passar rápido o tempo. Sim. Mas eu lembro o dia que a gente chegou no ser o parceiro do próximo passo. E a gente estava com gargalo, não saía o propósito da Rodobens das nossas bocas. E o grupo da Rodobens fez aquilo acontecer. E eu estava de férias numa cidade chamada Tatuamunha, de frente para o mar. Eu estava inconformado que a gente não conseguia chegar numa frase simples para comunicar aquilo, porque vocês estão, né, ao longo do ciclo de vida desse cliente, que para mim é muito mais do que um ciclo de vida, é um ciclo de sentimentos, emoções, né, horas da verdade, com a capacidade de ter presença. E quando a gente chegou naquele lugar, e aí o restante, né, o nosso podcast chama... Ser o parceiro, na verdade, meu prezado. Meu prezado. Que é a fala do nosso fundador. Sim, que é um dos valores da empresa, Exato. é prezar da ética. Prezar da ética, Isso. perfeito. Quando eu vejo isso vivo, para mim o coração fica mais quentinho, porque Sim. eu falo, realmente é algo que a gente conseguiu deixar, mas não é nosso, é de vocês. O trabalho de uma empresa que nem a nossa é tentar articular o que vocês já têm lá. Então, minha mensagem é só de agradecimento. Eu acho que tem uma gratidão profunda pelas pessoas que estão lá. Eu acho que são pessoas boas e do bem. Eu sempre falo isso. Acho que eu saio das reuniões com uma sensação leve de que o intuito era fazer um negócio melhor para todo mundo que estava envolvido. E olhar pessoas jovens como vocês lá construindo o futuro da empresa me dá certeza que vocês estão construindo um caminho de perenidade para uma coisa que o Brasil precisa. Que são as empresas... É o Brasil que move o Brasil. É isso. E eu tenho orgulho de ter podido contribuir e, em alguma medida, continuar sendo parceiro também de vocês nesse próximo passo, nessa construção. Então, é só um agradecimento que eu queria deixar. Perfeito. Perfeito, muito obrigada. A gente agradece também muito a sua presença. E a gente vai se encerrando já para o nosso final. Pessoal que quiser, continua seguindo a gente. Se inscreve no nosso canal e fique ligado para os próximos vídeos que vão vir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigado também.